Oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o livro The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Não sei como pronuncia. Esse aqui é um livro premiado, ganhou o Prêmio Pulitzer de 2017. Também foi escolhido pela Oprah pro clube do livro dela, então assim, é o maioral mesmo. E apesar de ser um livro bem famoso lá fora, principalmente, eu comecei a ler ele sem conhecer nada do autor ou da história. Foi, tudo uma grande surpresa pra mim. Eu não sabia muito o que esperar. Tava sem nenhuma expectativa, então me joguei na história. Então, o livro conta a história da vida da Cora, que é uma pessoa em situação de escravidão, uma mulher negra, de uma fazenda de algodão da Geórgia. Ela foi abandonada pela mãe dela, que fugiu da fazenda quando ela era só uma criança. E ela, assim, encara a sua rotina dentro daquela realidade, até que ela conhece o Kaysar, um jovem também escravizado, que é recém-chegado na fazenda que ela está, e ele propõe que os dois fujam juntos. E ele apresenta a ela as Underground Railroads, as ferrovias subterrâneas que existem ao longo dos Estados Unidos. Essas ferrovias eram mantidas por pessoas abolicionistas e alguns negros que se tornaram livres. E aí fica aquela coisa, quando você começa a ler o livro e não conhece da história norte-americana, se é real, se existiam. E sim, existiam. As Underground Railroads eram uma realidade. Elas eram rotas de fuga e esconderijos ao redor dos Estados Unidos, que ajudaram pessoas escravizadas, fugidas, a irem para o norte dos Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para o México, onde a escravidão era ilegal. Só que, diferente do livro, elas não eram ferrovias e muito menos subterrâneas. Elas eram rotas de fuga, como eu disse, que poderiam ser feitas de barco, carroça, de trem ou até a pé. Mas elas ficaram conhecidas por esse nome The Underground Railroad, ou até mesmo as pessoas que estavam relacionadas a essas linhas de fuga eram chamadas por esse nome. E aí a história surge quando o autor entende que Underground Railroad é ao pé da letra, quando ele era mais novo. E essa ideia fica borbulhando na cabeça dele por muitos e muitos anos, até ele ter coragem de tratar do assunto. E assim, gente, esse livro aqui, ele te prende do início ao fim. É um livro muito bem escrito. Os personagens são bem construídos e você se envolve com eles e fica desejando que eles tenham um destino melhor do que aquele que parece que eles vão ter. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes a gente fica com o coração muito doído. A gente chora no livro, assim. A Cora, nossa personagem principal, né? Ela é uma mulher negra intensa, muito mais forte do que ela acha que é. E a gente vê ela chegando a essa constatação e vê a evolução dela enquanto leitora. A gente vai acompanhando tudo isso e é muito legal. Então a gente acompanha a história e o visível amadurecimento da personagem. O livro é triste, ele é revoltante, ele é forte, ele é pesado muitas vezes. E assim, não teria como ser diferente se tratando dessa temática, né? Eu dou 5 estrelas pra esse daqui. Porque assim, gente, ele mexeu muito comigo e ele ficou na minha cabeça que eu comecei outros livros e ele continuava na minha cabeça. Algumas vezes eu não conseguia concentrar na história nova que eu tava lendo, porque eu ficava me lembrando dele. Então, assim, eu recomendo muito. É um livro 10 de 10, maravilhoso. E existe uma minissérie sobre este livro disponível na Prime Video, que tem o mesmo nome, The Underground Railroad. E assim, é uma minissérie muito boa. Muito bem atuada, muito bem feita, mas eles alteraram algumas coisas da história que eu achei desnecessárias. Alguns personagens não existiam e passaram a existir, e alguns personagens deixaram de existir. Alguns detalhes mudaram, e esses detalhes faziam parte da personalidade de alguns personagens. Eu achei que eles mudaram a personalidade da Cora. Assim, ao meu ver, ela faz as mesmas coisas, mas com algumas motivações diferentes. E isso faz toda a diferença, porque é quem ela é, né? Mas, de qualquer jeito, é uma minissérie muito boa, apesar de deixar a gente um pouquinho revoltada, assim, a gente que lê o livro, mas vale a pena assistir. E é isso, essa foi a resenha do meu segundo livro do Desafio Tag Literária, em que eu vou ler 1 ano de tag, que pra quem não conhece, é um selo literário em que eles te mandam um livro por mês. Este é o segundo, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, e até a próxima!